encontro que nós estamos fazendo, né? É muito bom a gente estar buscando em Deus, né? Forças para o nosso relacionamento, porque se Deus não estiver na nossa vida, Deus não estiver na frente do nosso casamento, da nossa vida, enfim, né? Do nosso ser, o que seria de nós, né? Então hoje nós trazemos uma palestra básica, rápida, né? Mas assim, de grande entendimento da parte de Deus, né? Em qual tem o tema vencendo os desafios, fortalecendo a fé e o amor, né? Então, para nós passar esses desafios e vencer esses desafios e ser fortalecidos, nós temos que buscar tudo em Deus, né? Primeiramente em Deus, porque tudo começou por Deus, né? A introdução nos diz assim: Deus criou a união para sermos companheiros em uma só carne, né? Esse foi o plano de Deus. Não é apenas uma união física, mas também espiritual e emocional. O propósito divino é que o casal cresça juntos, fortalecidos na fé, vivendo em amor, compreensão e compromisso. Deus quer que a sua união seja um reflexo do seu amor perfeito, como é perfeito o nosso Pai. Amém? Então Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele criou, né, desde o princípio, o homem e a mulher para sermos uma só carne, viver um só, né, uma só pessoa diante dele, né? Então, para que esse casamento, para que essa união, para que isso seja algo que venha a ser uma coisa estabelecida, como diz, ter durabilidade, temos que ter Deus como prioridade na nossa vida, né? Porque sem Deus nós não somos nada, né? Foi Ele que nos deu o fôlego de vida para hoje estarmos aqui, foi Ele que nos programou mais um dia para estarmos aqui, amém? Amém. Você está vendo um vídeo, amém? Não está assistindo um vídeo aqui rápido e baixo. Só para a descontração do casal, tá? De todos nós aqui, nós vamos passar alguns videozinhos rapidinhos. Qual é o seu nome mesmo? Fécia. Como? Fécia. Nossa, fala baixinho assim mesmo? Eu não gosto de falar muito alto, não. Nossa, Eu tô de voz aí. sério? Que maravilha! Mas você sempre assim, calma? Sim, eu sou evangélica. Ah, é? Que legal, como que sou. Poxa. Você vai fazer o quê? Eu gosto de ler livros, gosto de passear, cozinhar, ir pra igreja. Sim. Nossa, hoje é tão difícil encontrar pessoas assim como você. Gostei de você. Hoje eu não acredito que esse pano tá aqui não, filho. Eu não acredito nisso não. Pegue esta merda, filho. Pegue esta merda, filho. Se não der contigo esse bar também, agora pronto, tu deve ter pra vir dessa casa. Ó, essa fica aí, cima do bicho do cachorro, tem que lavar de novo. Ó, pra isso aí, não cheira não, filho. Depois que você fica aí, pior pra mim. Não adianta, se fica. Não pega aqui, ó, pega isso aqui, Júnior, ó. Pega essa merda tudo errada. Pelo amor de Deus, vamos dar emprestado da dona. Vocês viram aí que no começo, né, é uma coisa que no caso no namoro muitas vezes começa de uma maneira, depois do passando do tempo para casa, muitas coisas mudam. Por que será que muda, né? O que será que acontece que muda, né? Ela já começou a achar que o marido tem que fazer, acontecer, lutar, né? Será que é assim que tem que ser o casamento dia a dia? Será que é assim que tem que ser o relacionamento? O que vocês acham? Não, né? Então nós temos aqui umas perguntinhas, bem, professor? Você está fazendo algumas perguntinhas aqui, que muitas vezes são coisas que a gente pergunta, né, no dia a dia, no nosso dia a dia mesmo, né? E muitas vezes até quem casou de novo, né, está vendo o relacionamento agora, né, um casamento recente, aí muitas vezes tem algumas perguntinhas básicas, né? Até a gente mesmo tem casado há muito tempo. Então, uma dessas perguntas, pastor Paulo, que muitas vezes eu também já ouvi pessoas falando assim: me casei, agora eu sou livre? Esse é um dos problemas maiores do relacionamento, né? Tem
pessoas que às vezes casam porque acham que se casando vão ser livres, vão poder ter uma vida farroupeira, como diz por aí. Tem gente que eu conheço que deixaram os pais, casaram-se e tornaram a vida do marido um grande inferno. Porque veio aquelas discussões que foi falado aqui no início, né? Ah, você não manda em mim, você não é meu pai, você não é minha mãe. Ou seja, o que a minha mãe fazia quando eu estava com ela era melhor. Começa a vir as coisas do passado, de quando estavam com os pais, e acabam se desvencilhando aí numa discussão boba que poderia sim, com certeza, ter bons resultados se houvesse diálogo. O que falta muito na vida de um casal hoje é diálogo. Diálogo para quê, pastor? Para que eu possa sentar com a minha esposa, só marido e a esposa, e delegar os seus erros, as suas falhas, para que ambos cheguem a um acordo. Para não acontecer igual a reflexão que a diaconisa Franciele disse aqui. Tudo existe um limite na vida de um casal. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois criou a mulher do homem. Importante salientarmos isso, por quê? Porque Deus criou o homem com suas mãos e tirou do homem um pedaço e fez a mulher. Significa que a mulher tem menos valor que o homem? Nunca. A mulher tem o mesmo valor, a mesma qualidade para Deus, quanto também o homem. Não é porque, segundo a ciência, acha que a mulher, por ser um sexo frágil, é muito mais frágil que um homem. Ela pode ouvir qualquer palavra e vai ficar tudo bem. Ela pode, sim, suportar muitas dificuldades que acha que vai ficar tudo bem. Mas não é assim que funciona. Como nós aprendemos aqui, o amor ele é regado. O amor ele não nasce por acaso. Como disse aqui o nosso irmão Ramon, se apaixonou pela esposa dele, pela beleza. É o que muitos nós vemos hoje acontecendo por aí. As pessoas se apaixonam pela beleza, mas esquecem que lá na frente, daqui a um certo tempo, a beleza vai passar. As coisas vão envelhecer. E se você amou somente a aparência, não é o caso do Ramon, mas o que acontece? Lá na frente, quando ele começar a ver a transformação, ele pode perder-se o foco daquilo. O amor, ele é tão interessante, irmãos, que Deus deu o seu único filho por amor, para toda a humanidade, por aqueles que merecem e também por aqueles que não merecem. Então é importante a gente entender que no relacionamento, quando muitas pessoas pensam assim, eu vou me casar, eu vou me tornar livre, não. Porque o casamento é uma união de duas pessoas diferentes, que vivem, têm pensamentos diferentes, para se tornar uma só pessoa. Por isso que o texto, abre para mim aqui, João Gabriel, por favor, Gênesis 2:24, para nós entendermos o que eu quero dizer aqui esta noite, irmãos. Prestem bem atenção que Deus não criou o casamento. Escute aqui, igreja. Deus não criou o casamento. Deus criou união. Casamento, a palavra casamento significa lar, né? Um local onde se habita. Deus não criou o casamento, Deus criou a união. É o que disse aí no texto. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando eu saio da casa de meus pais, eu estou dizendo para o meu pai e para minha mãe, até aqui a vida foi com vocês, daqui para frente eu vou construir a minha família com a minha esposa. Então você vai deixar os seus pais e vai se unir à sua esposa, e ambos vão tornar a sua família. Deus criou a união. Por que a união? Porque quando existe uma união verdadeira, é difícil essa união ser rompida. É por isso que Jesus disse que o que Deus une, o homem não separa. O homem consegue separar o casamento, mas não a união. O casamento o homem separa sim. Por quê? Porque o casamento foi criado pelo homem. Então o homem consegue separar um casamento, mas o homem nunca vai conseguir separar uma união. Ainda mais se essa união foi feita diante do altar e de Deus. O homem
nunca separará. Amor não se acaba, verdadeiro não, porque o amor, ele é a raiz de tudo. Quando se tem amor, a pessoa pode envelhecer, como nós vemos aí muitos casais que têm 90, 100 anos, tem 60, 70 anos de casado, mas mantém a mesma fidelidade, mantém o mesmo amor, a mesma reciprocidade. Por quê? Porque isto é amor verdadeiro. O amor não passa por qualquer coisa. Todas as dificuldades é superada, porque o amor tudo pode. Então dizer, eu vou me casar para ser livre dos meus pais, porque nós sabemos que muitas coisas hoje acontecem porque os pais prendem muito seus filhos. Mas não prendem porque os filhos acham, poxa, meus pais me prendem. Não é porque querem mal dos filhos. É porque os pais querem que os filhos se deem bem na vida, andem com pessoas boas, conheçam pessoas boas, tenham bons relacionamentos e sejam principalmente de Deus. Porque um pai que cria os filhos, apresentando aos filhos Deus, ele sabe muito bem que não só ele como pai, como mãe, também vai ver os seus filhos felizes, num relacionamento feliz, e eles também vão ficar felizes. Então, prioridade na vida do casal, Deus, depois eu com a minha esposa. São 33 anos de casado. Apareceram, escute, amor significa que quando aparecem problemas, nós enfrentamos juntos. Tipo, apareceu outras pessoas tentando me tirar dela e apareceram outros tentando tirar ela de mim. Mas quando se existe amor, sabe que se existe amor, antes de fazer alguma coisa, eu fazer com ela, eu vou pensar que eu posso estar fazendo primeiro a Deus. Então, amor, homem nenhum rompe. Amém? Amém. Amor, então, vem de Deus, né? Porque Deus é a nossa rocha, né? Que nós plantamos o nosso amor, colocamos nas mãos de Deus, né? E Deus vai ser uma rocha, algo que jamais será destruído quando a gente entrega nas mãos de Deus e plantamos isso na mão de Deus, né? O casamento é para você compartilhar os sonhos, desejos, né? É isso que é um casamento, você sonhar o sonho do seu esposo, da sua esposa, compartilhar sonhos que você tem, né? Então não quer dizer que você casou, tem que ser livre, né? Mas no sentido de você se unir a outra pessoa e poder compartilhar o mesmo sonho, ter ali a alegria de estar vivendo com alguém, compartilhar algo e vivenciar algo com esse alguém, né? Então você dedicar uma parte da sua vida àquele alguém, e aquele alguém fazer o mesmo que você, como diz, né? Passando a ser uma só carne, né? Uma só pessoa, ok? E o interessante disso tudo, irmãos, que hoje eu e minha esposa somos tão unidos que nós trabalhamos juntos, né? Já para não dar brecha para o diabo mesmo. Acho que o Armando Júnior também trabalha com o esposo, né? Eu acho muito interessante isso, porque quando a gente nunca está só, né? O tempo nosso sempre, praticamente, é sempre junto um com o outro. A não ser quando um está doente ou outro, ela está sempre comigo no meu trabalho, a gente trabalha junto e a gente se foca bastante junto, a gente procura conversar sobre os filhos, sobre a criação, ou seja, a maior parte do tempo meu e da minha esposa é conosco mesmo. Amém. Nós estamos sempre juntos, né? No trabalho, em casa, na igreja. Todo momento nós procuramos estar juntos um com o outro, né? E Deus junto conosco, né? Outra pergunta, pastor, que muitas vezes, né, aparece também, no casamento, quem cuida da casa? Quem cuida da casa, hein? A mulher. Então, essa é a lógica certa, né? A mulher cuidar, até porque é um dos mandamentos de Deus, que é um mandamento que muitas mulheres não fazem, né? Mas eu vejo assim, irmãos, o cuidar da casa é dos dois, não é só da mulher, né? Por que eu falo que é dos dois? Porque você come, os maridos, vocês comem? Todos comem. O prato é da vizinha ou é da sua casa? Hein? Só os homens, respondam, por favor. Casa. Se é da sua casa, por que não lavar para a esposa?
por que não ajudar a esposa a lavar o prato? Se você suja a roupa, obviamente, irmãos, eu não sei esfregar. Mas hoje você vê a tecnologia tão boa, né? Que a minha esposa às vezes põe na máquina e fala assim, você pode pendurar para mim? Estamos juntos. Sobra a parte mais difícil para ela, né? E a parte mais fácil para mim. Por que não fazer? No começo, eu confesso que eu não gostava muito. O que mais eu não gostava de fazer em casa era... Lembra? Lavar a louça. Não gostava, irmão. Eu não gostava de lavar louça. De jeito nenhum. Não gostava de lavar a louça. Então eu aprendi no relacionamento, porque uma vez certa vez eu entrei na cozinha e ia cheia de louça, panela, um monte de coiseira. E eu vi a minha esposa já aborrecida. Então eu automaticamente entendi que Deus me colocou ali naquele momento para entender que ela precisava de ajuda. Porque a mulher, irmãos, eu falo porque 33 anos casados, eu falo porque assim, eu tinha que trabalhar e ela cuidou de 4 filhas, praticamente. A maior parte do tempo minha esposa cuidou das minhas filhas. E eu sei o quanto ela padeceu cuidando das filhas. Então hoje até eu falo para elas, olha, nunca façam sua mãe chorar. Porque eu sei o que ela passou por causa de vocês. Eu não podia estar lá porque eu tinha que trabalhar, fazer meu papel de marido, trabalhar, receber, levar a alimentação para dentro de casa. Mas ela não, ela passou bons bocados. Ainda mais nós, foi rapidinho, né? Veio a Franciele, que é a mais velha, que está aqui hoje, casada. Depois a número 2, que é a Kathleen. A Lairiane 3 está lá em São José dos Campos. E a Vitória hoje está de serviço, né? Então são 4 filhas, uma escadinha atrás da outra. Eu lembro quando ela saía de casa e levava as crianças na escola. Uma vez eu fiquei desempregado. Escute aqui, irmãos. E sabe o que minha esposa fez? Por isso que eu falo assim, a gente aprende a valorizar quem está do nosso lado com as atitudes. Escute aqui, irmãos. As atitudes são muito importantes, principalmente vocês, maridos. Quando vocês olham para sua esposa, observa ela, você conhece as atitudes dela. E quando eu fiquei desempregado, só tínhamos a Franciele filha, a minha esposa, eu fiquei em casa, desempregado, bati em várias portas, né? Aí aonde os parentes que são contrários, que é do lado da minha esposa, começaram a me chamar de tudo quanto é nome, de vagabundo, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que sei o que tem, e a gente ouvia aquilo, tudo machuca a gente. Porque quando você é chamado por uma coisa que você verdadeiramente merecia ser chamado, você não sente muito. Mas quando você é falado uma palavra torta, que te machuca porque você nunca foi, nunca era aquilo machuca muito mais. Então o que acontece? Ela pegou e falou assim, cuida da Franciele que eu vou trabalhar. Ali fortaleceu mais o meu amor, disse assim, essa era a mulher que eu precisava para a minha vida. E quando a gente se casou, a gente não tinha nada. Nós não tínhamos, praticamente morávamos emprestados na casa da minha mãe, né? Não tínhamos casa, não tínhamos nada. Só eu tinha o trabalho, ela não podia trabalhar, porque ela logo teve a Franciele e não teve como trabalhar. Era eu trabalhando para manter casa, esposa e filhos. E aí, irmãos, isso me chocou. Porque ela falou assim, não, eu vou trabalhar. E ela foi trabalhar, irmãos, foi vender bombom na rua. Qual mulher que você tem? Hoje o que nós temos, graças a Deus, somos bem-sucedidos na vida financeira. Então eu vejo assim, eu jamais trocaria, mesmo que eu pensasse, o que eu pensava em fazer, se eu fosse deixar minha esposa, eu dizia, tudo isso aqui que a gente tem é seu, porque você me ajudou a conquistar. É por isso que eu dei aquela plaquinha de mulher forte, mulher guerreira, porque ela foi trabalhar enquanto eu estava desempregado. E nunca reclamou. Até eu arrumar emprego. Então isso foi uma das coisas que mais me motivou nela. Coloque para mim, João Gabriel, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, por favor. Vamos só entender aqui um pouco, irmãos. A gente tem que ser rápido, né, para não tomar muito tempo, que tem muita coisa para se fazer ainda. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, escute, igreja, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver sozinho, caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, um aquentará o outro. Mas se só, como se aquentará?
Versículo 12 final. E se alguém prevalecer contra um, os dois. Deu para entender, igreja? Que na casa é dois. Os dois são responsáveis pela casa. Não é porque a mulher que nasceu para pilotar fogão, não. Na vida cristã não existe isso. Na vida cristã é junto, é unido. Porque dois se tornam fortes juntos. Mas se um estiver fraco, tem o outro que está forte, segura no ombro e diz: vamos caminhar junto. Amém? Amém. Porque se aquele que estiver do seu lado te ajudar, você vai caminhar, vai conseguir vencer, vão chegar aos objetivos, né? Porque sozinho, quem vai conseguir chegar a algum lugar? Então, por isso, né, que a casa, o lar, tem que ser os dois, né? A esposa é para cuidar, sim, lavar, cozinhar, enfim. Mas o esposo, você se casou para ter alguém, para ser companheiro e compartilhar tudo, não é isso? Compartilhar tudo, filhos, educação, tudo dentro de um lar compete a Deus e ao casal, né? Não querer que um quer ser mais que o outro, resolver aquilo que é para resolver entre os dois, amém? Então por isso que é importante nós estar buscando em Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus nos guie, nos dá direção para a gente resolver as questões que parecem no nosso dia a dia, né? Pastor Paulo, tem uma outra pergunta também, que eu até vi aqui numa das dinâmicas aí, mas que diz assim: meu cônjuge, né? Meu cônjuge me irrita, eu não aguento mais. Né? Tem muitos casais que às vezes, coisas bobas, né? São coisas assim sem sentido, né? E às vezes se irrita com coisas, né? Sem sentido, né? Como assim, né? Então, é que nós falamos aqui a respeito muito disso já no começo. Se não tem união, Amós 3,3 diz assim, bem claro, para que todos entendam: podem dois andar juntos se não tiver de acordo? Coloca para mim aí, por favor, para não ficar só nas minhas palavras. Não sei se está saindo meu microfone aí, não estou ouvindo meu retorno. Aleluia. Está saindo? Amós 3,3. Olha o que diz o livro do profeta Amós: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não pode, não tem como. Como você quer remar? Se você está num barco, escute, o casamento é um barco. Note que o seu casamento é um barco, você está dentro do barco. E dentro dos barcos estão os seus filhos. Então está o marido, a esposa com o remo, e dentro do barco estão os filhos. Então o que acontece? Se um começar a remar para um lado e o outro para o outro lado, o que vai acontecer? O barco vai ficar desequilibrado. E o que isso pode acontecer? Vai afetar quem não está com o remo na mão, que são os filhos. Então, a importância de se ter um diálogo entre o casal é muito bom. E principalmente, irmãos, hoje eu oriento muitas pessoas que vão se casar, primeiro a conhecer bem um ao outro. Por quê? Conheça os detalhes bons, os detalhes ruins, para depois, lá no casamento, acontecer igual aconteceu nesse vídeo aqui da Mércia e do Júnior. Eles são evangélicos mesmo, gravam vídeo pela internet, e eles fazem sucesso aí, né? E para não acontecer como no começo, porque no começo, né, as pessoas falam assim: por que no começo o namorado leva flor? Os homens aí sabem disso, o namorado leva flor, leva presente, leva bombom, né? Muitos namorados no começo fazem de tudo para atrair ali, né, a sua futura esposa. No começo, a maioria dos homens fazem isso. Eu falo que eu também fiz muito isso. Mas o que acontece? Só que depois o casamento vem. Aí quer dizer que não precisa fazer mais nada? Não é, irmãos. Vem a rotina da vida. Vem os afazeres, vem o trabalho, vem as questões, escola, médico. Então, todos os problemas, é por isso que a gente sempre diz assim, irmãos, né?
que o marido e a esposa têm sempre que tirar um tempo para ele, sim. Longe dos filhos. Longe dos filhos. Por quê? Verdadeiramente, irmãos, você não consegue ter mais tempo com a sua esposa depois que o filho vem. Então é importante se adequar a isso. O casal precisa, assim, porque quando há o afastamento, nós vamos voltar na parte da união. Por isso que Deus criou a união. União é o que? É uma junção entre um homem e uma mulher. Em Israel, quando era feito o casamento só era consumado depois da núpcia do casal. Senão, era só um casamento. Mas quando se tinha a núpcia, consumado era o casamento. Então, ali era a união entre os dois. Então, observe bem uma coisa, irmãos. Quando está no barco, muitas vezes o marido e a esposa não entendem ou se faz desapercebido que o problema do casamento vai afetar os filhos. Porque os filhos não podem falar. Se o filho for falar com o pai, pai, não fala isso, cala a boca, moleque. Para com isso. Aqui em casa quem manda sou eu. Então começa a mudar tudo. De amor começa a se virar em ódio. Isso nunca foi amor de verdade. Porque quem ama nunca odeia. Nunca. Podem te ferir, podem te machucar, podem falar palavras horrendas para você. Mas se verdadeiramente você ama, você vai lutar por melhorias. Porque imagine se Jesus desistisse de nós, se quando ele esteve aqui na terra, quem era para tratá-lo bem, o tratou muito mal, que eram os religiosos. Por isso que nós não andamos com religião, nós não temos religião. Nosso mérito, o nosso é Cristo. E o nosso foco é o céu. Então, irmão, para que você entenda, se você está no barco, antes de você tentar fazer alguma coisa contra o seu cônjuge, é melhor que se resolva, para que o amor vença o problema, porque tem os seus filhos lá. Tem gente que briga, esquece que os filhos também estão no barco. E se o barco afunda, todo mundo morre nesse barco aí. Colocou aí o Tiago capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Olha aí, irmãos. Porque a ira do homem não altera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, o qual pode salvar o quê? As vossas almas. Amém? Se eu começo a proferir palavras pesadas, o que vai tornar minha casa? Satanás, que é o destruidor, né, que ele veio para roubar, matar e destruir, ele vai destruir o lar quando se palavras forçadas, palavras pesadas vierem na boca do casal. Tem que falar assim, nessa hora eu esqueço que sou crente. Irmãos, bote bem uma coisa na sua cabeça. A Bíblia diz bem claro, que de uma boca não pode jorrar, de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Então ser cristão não é crente. Crente até o diabo é. Ser cristão de verdade é você limitar suas palavras com amor, mansidão, buscando em Deus uma resposta para o seu matrimônio, que é a união de Deus para a sua família, porque a preocupação é a sua alma. Não é perder só o casamento, não é perder só a esposa, não é perder só os filhos, mas é perder também a sua alma. Então ser cristão é preservar em Deus a sua alma e também a alma da sua família, porque nós teremos que dar conta. Eu não posso salvar minha esposa, mas eu tenho que dar conta da alma dela. Amém. Amém? Amém. Então, quando você estiver aí com algum atrito entre vocês, procura pensar no momento bom, o que te levou a casar, o porquê vocês resolveram se casar. Porque tem coisas que são coisas bobas, supérfluas, não tem necessidade de ofensas, brigas, discussões, né? Até chegar a um extremo
São coisas assim que podemos resolver entre nós, né? Nós devemos sentar, conversar. Se dialogar, o casal tem que dialogar um com o outro, conversar, colocar aquilo em mesas, vamos dizer assim, aquilo que não agrada um outro. Não precisa ficar irritado com isso, com aquilo, que jogou a toalha em cima da cama, deixou, sei o que lá, pendurado lá no banheiro, né? São coisas fáceis de resolver. Às vezes a gente se irrita com qualquer coisa também, não é dono de casa. Nossa, eu deixei arrumado aqui, por que você não fez? O que tem? Igual ali no casal ali. Vai lá, Júlio, pendura lá, Júlio, vai lá, faz isso, né? Tem muitos Júlios por aí, tem muitas Nessas por aí, né? Então, vamos ser mais maleáveis um com o outro, né? Porque assim, nós estamos passando também, irmãos, não esqueça, nós estamos passando para os nossos filhos um retrato de um casamento para eles. E eles vão no futuro lembrar disso, né? Que viveu dentro de casa, amém? Vamos passar mais um videozinho para descontrair. Calma aí, irmãos. Eu deveria estar nervoso, né? Vamos lá? Nós decidimos abrir o leque do nosso relacionamento para ajudar você, não é, amor? E para isso, eu vou mostrar a vocês como tomamos as nossas decisões juntos, não é, vida? Eu quero jogar videogame. E eu quero ler a Bíblia. Juntos vamos ler a Bíblia. Você tá aí, bom, para ler a Bíblia? Tu quer ler o quê, vida? Eu quero ler Apocalipse. Mas eu quero ler Cantares. E juntos vamos ler Cantares. Porque as uvas dos teus pescoços. Eu quero jogar bola. E eu quero lavar o banheiro. E juntos decidimos que Júlio vai lavar o banheiro. Vai, eu quero comer macarrão. Eu quero comer arroz. Juntos decidimos que vamos comer macarrão. Eu quero engravidar. E nada, engravidar o filho, tu não vai engravidar quem, Júlio? Quer dizer que na sala não tem concordância com o funcionário, tu tem concordância. Como é que vai vender função? Meu pau vai estar atrás de diferente. Ô, Júlio, tu não quer procriar por quê? Tu não quer deixar descender aqui na terra por quê? Por que tu não se espelha em Isaac, em Jacó? Por que tu não se espelha nesse homem? Hein? É porque ele deixou descender na terra. Isaac, Jacó, Davi, Salomão e todo mundo. Aí agora tu quer ser o quê? Um homem velho rompolho. Tu quer ser rompolho. É isso. Eu não tenho filho não, tu é rompolho. Tu é rompolho. Tu só tudo incluído. Tudo incluído. É interessante, mas é bem certo, né, irmãos? Porque é assim, é como ali no vídeo, juntos decidimos comer isso. Às vezes, um tem que se sacrificar pelo outro. O amor é sacrifício, né? Ah, mas eu não gostava de comer jiló. Mas eu casei com uma mulher que ama jiló. Ou eu como jiló, ou eu fico sem comer. Então eu aprendi a comer jiló com o sacrifício que eu fiz por ela, irmãos. Ao invés de ficar falando um monte de bobagem, né? Essa aí, essa coisa aqui e tal, acabei me sacrificando por ela. Amém? Então, o sacrifício, né? Um pelo outro. Se não tiver um sacrifício um pelo outro, né? Como vai seguir a nossa vida, né? Enquanto não se sacrifica por ele. Então, né, irmã? É aí que está, né? Aí tem que comer giló, tem que comer o macarrão. Tem que conhecer esse culto aí, o balanço. Outra pergunta também, que muitas vezes acontece na vida do casal, e muitas vezes o casal não sabe lidar, é com a situação financeira. É um ponto também muito complicado na vida de uma família, de um casal. Né, pastor Paulo? A parte financeira, né? A parte financeira é uma das devem mais do que até a própria casa que tem. Colocam a casa em jogo. Lembra do bar que eu falei? Se o marido é casado, se eu sou casado, eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar na minha esposa.
Eu tenho que pensar nas minhas filhas. Por quê? Porque se faltar para mim, se eu deixar faltar, vai faltar para ela, vai faltar para minhas filhas. Então a gente entende o seguinte, irmãos, preste atenção. Põe para mim, João Gabriel, Lucas capítulo 5, Lucas 14, 28. Escute aqui, irmãos. A Bíblia tem muito a nos ensinar. Só que muitos querem aprender. Tem gente que é tão desorganizado que desorganiza a mulher. E olha que mulher gosta mais de gastar do que o homem. Eu falo que isso aí na minha casa é mentira. Tem gente que fala, a mulher gasta mais que o homem. Na minha casa é mentira. A minha esposa trabalha comigo, ela tem o salário dela. Eu sou patrão da minha esposa. Sou patrão da minha filha. Então eu tenho uma ordem ali cronológica a seguir, porque eu tenho as minhas despesas do comércio, tenho as minhas despesas com aluguel, com luz, com telefone, com internet, tenho despesas com tudo. Mas sobra sempre para elas. Eu sou o último a receber o salário. Porque eu não tenho salário. Quem trabalha por conta própria não tem salário. Então o que nós fazemos? O que eu faço? Eu pago todas as minhas contas, todas, e o se sobrar é meu. Se não sobrar, eu glorifico a Deus porque eu consegui pagar as minhas dívidas. Olha o que Lucas diz aí, ó. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer? Como que eu vou gastar se eu não posso? Como que eu vou comprar se eu não posso? Ah, mas eu ganho 10 mil, e daí? Como que você ganha 10 mil e me gasta 20? Aí depois não adianta chorar para Deus, dizer, Deus, o que está acontecendo? Eu sou fiel, eu vou na igreja, eu não perco culto. Não adianta reclamar, porque o erro não é de Deus, o erro é nosso. O erro é nosso. Quer ver uma prova de amor que eu fiz para minha esposa? Minha esposa tinha um problema genético e ela precisava fazer uma cirurgia. No SUS não faz. E eu, graças a Deus e ao bom entendimento, nós sempre fomos econômicos e eu pude realizar o sonho da minha esposa de fazer uma cirurgia. Custou caro, não foi barato. Mas graças a Deus primeiro e a minha sabedoria que Deus me deu para poder economizar. Porque se eu não economizo, eu não teria condições. E aí eu teria que olhar para minha esposa, ver ela reclamando, sentindo dores, angustiada, igual eu vi várias vezes. Aquilo partia a minha alma, porque era um pedaço dela, mas que doía em mim. Aí o que eu fiz? Lucas 14 ensinando. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas, irmãos? Tem muitas mulheres e homens imprudentes. Por quê? Porque são pessoas gastadeiras, não entendem que amanhã ou depois vão precisar e não tem de onde buscar. E aí tem que se humilhar, tem que pedir ajuda. Você acha que Deus quer que você se humilhe? Você acha que Deus quer que você peça ajuda? Não. Deus te preparou para você ser um vencedor. É a palavra de Deus que diz isso. A Bíblia diz, eu sou mais que vencedor. E outro texto diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é você ter, é você saber usar o que você tem. A Bíblia nos ensina todos os casais a serem bem-sucedidos. Só não é bem-sucedido porque esbanjam desnecessariamente. Mulheres têm 10 sandálias, compra mais 50. Para quê? Não é centopeia. Tem 2 pés. Outra coisa que eu observo muitas pessoas, irmãos, aconteceu muito comigo, da gente comprar muita roupa, o guarda-roupa ficar lotado de roupa, e depois você ir e falar, poxa, eu vou sempre com as mesmas. Por que as outras não estão lá? Porque as outras já estavam ficando lá abaixo. E a gente nunca achava mais. Aquela compulsão por gastar, desnecessária. Amanhã pode fazer falta lá na frente. Imagine comigo aqui agora. Falei que o barco está aqui, o casal é que está com o remo na mão e os filhos estão atrás. De repente, acontece um caso do seu filho ficar doente
e precisar fazer uma cirurgia, o SUS não faz. Aí você vai pensar, puxa vida, eu tenho um carro, comprei 10 carros, agora meu filho está precisando. Aí você vai vender o carro por preço de banana para tentar resgatar aquele dinheiro que seu filho vai precisar e você não consegue. Por quê? Foi por falta de conhecimento das Escrituras. Aprender verdadeiramente de Deus o que se é verdadeiramente que eu tenho que aprender. A nossa vida, irmãos, eu sei que tudo que é... pastor, mas Jesus disse assim, que não ajunteis tesouro. Escute o texto, para não falar em bobagem. Jesus, não ajunteis tesouro na terra. Para você juntar. Mas, em todo tempo, Jesus disse assim, sede prudentes, como a serpente. E Jesus disse mais ainda, não gaste dinheiro naquilo que não é bom, se não vai te alimentar. Não jogue o teu ganho fora. O que adianta a gente trabalhar um mês inteiro, evangelista Osaías, né? Você batalha o mês inteiro, acorda cedo, batalha às vezes, no meu caso, lá vou 2 vezes do trabalho, eu vou das 8 da manhã até meio-dia, depois volto às 4 da tarde, fico até às 8, 9, 10 horas da noite trabalhando. Lógico, para dar uma condição boa para minhas filhas, para minha esposa. Mas eu não me prendo a isso. Porque Deus, eu quero que Deus me dê o suficiente para que eu tenha capacidade de ter a hora que eu precisar e quando eu precisar ter aonde me socorrer. Porque eu já fui muito, já corri muito para banco em empréstimos porque não soube administrar o meu dinheiro lá atrás. Então, irmãos, isso aqui é para você entender que isso é Bíblia, não é da minha boca, mas a Bíblia está dizendo bem claro, senta primeiro, vê se dá. Não é chegar na loja e comprar, vontade seria, né, varão? Você chegar numa loja assim e falar, vou trocar os móveis da minha casa todinha. Quanto que fica? Fica em 50 mil reais, vou levar tudo, faz prestação de 1.000 por mês que eu vou pagar. Pode no começo a prestação ser facinho de pagar, mas vai chegar um tempo, a prestação vai começar a ficar pesada e você não vai ter condições. Então aprenda a usar a mente. Hoje eu preciso do quê? O que mais você necessita? O que mais você está precisando? Então é nisso que nós vamos focar. Nós vamos focar primeiro na cama, porque sem cama a gente não vai ter que dormir no chão. Então nós precisamos comprar cama? Então vamos comprar cama. Mas querido, primeiro a cama. Pagando a cama, nós vamos comprar outra coisa. Aprendam a administrar, como diz a palavra do Senhor. Olha, vamos voltar a passar o texto aí, que só peguei essa frase, né? Para ver se tem com que acabar. Pode dar a continuidade, João Gabriel. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não o podendo acabar, todos os que ouvirem comecem a escarnecer dele. Lembra que eu falei agora, irmãos? Aí você vai, imagina, você ganha lá 10 mil por mês, aí você vai pedir prestar dinheiro para o seu irmão que ganha 2 salários mínimos. Ele vai falar, você ganha 10 mil, eu ganho 2 salários, você está pedindo dinheiro emprestado para mim? Eu vou virar motivo de chacota de zombaria, porque eu não soube administrar os meus ganhos segundo a vontade de Deus. Ser fiel a Deus é importante, mas ser também administrador e deixar Deus administrar. Porque a vida financeira não é sua. Lembra aquilo que foi falado na palestra que a diaconisa Franciele fez aqui? Né? Quando começa a surgir certas coisas, aquilo, quando coloca Deus, pronto, tudo dá certo. Amém? Amém? Tudo pode mudar, irmãos. Amém? Quando nós nos casamos, nós não éramos cristãos. Então nós fazíamos as coisas pela nossa própria vontade, pelo né? Vamos fazer pelo impulso. Chegava alguma época da nossa vida que nós começamos a vender as coisas dentro de casa, telefone, camisinha, vender não sei o quê, porque não tinha controle daquilo que a gente fazia na época. Então a gente fazia aquilo pelo impulso. Se eu comprasse essa cesta, daqui a pouco tinha que vender ela e pagar uma conta. Então quando a pessoa não tem controle, não tem Deus na vida dela, não deixa Deus cuidar dela, o casamento, ser cuidado por Deus, tem direção de Deus, a pessoa ultrapassa as coisas, os limites da vida. Não pensa no dia de amanhã, só pensa no dia de hoje, né? Só vive o hoje. Então por isso que é importante ter Deus na nossa vida, né? Última pergunta, pastor. Diz que tudo que é meu é dele?
E aí, gente? Tudo que é meu é dele, tudo que é nosso é de vocês. Tudo que é dele é meu? E aí? Aí responde como jurista ou como... Não. Esquece o lado jurídico aqui. Vamos casar. Depois do casamento é tudo repartido. Não, aí você está vendo pelo lado jurídico. Né? Isso aí é repartido se houver separação. Se não houver, é dos dois. Tá, irmãos? Se houver separação, aí tem a briga judicial, né? Mas aí vai para a briga judicial. Não é isso aqui que a gente está fazendo, é o seguinte: tudo que é meu é dele. Eu posso administrar pelo meu marido pode administrar por mim. Lembra no começo quando a gente disse assim, irmãos? Sentem e conversem, olhem um para o outro e vê quem é mais seguro. Exemplo, na minha casa, nós dois somos seguros, mas eu administro a minha parte e a Cátia administra a parte dela. Tá, irmãos? Óbvio. Mas quando ela precisa, eu vou negar? De jeito nenhum, porque também o que é meu é dela. Mas eu administro o meu e ela administra o dela. Então ela tem o dinheiro dela, eu tenho o meu dinheiro, eu sempre falo para ela, olha, procura guardar, é pouco, mas dá para tirar uma casquinha e vai guardando. E eu nem sei quanto ela tem. Tá, irmãos? Isso significa que nós confiamos no todo. Eu não sei mesmo, eu nunca peguei o celular de esposa, mas sei quanto que tem na conta dela. Parece interessante dar risada, mas não é, irmãos. Eu não sei, também não me interessa saber quanto que ela tem na conta dela. Eu quero que ela me surpreenda lá na frente, se eu precisar, né, irmã? Ela chega e fala aqui, maridão, ó, tá aqui, ó. Não, é isso aí que espera do casal, né? Quando tem um bom administrador, irmãos, só para encerrar aqui, senão vai ficar muito longo. Quando tem um bom administrador na casa, o que acontece? Eu deixo para ele. Se no caso fosse a minha esposa, eu deixaria para ela administrar. Mas como nós dois administramos cada um o seu bem, né? Eu tenho a minha conta, mas só que assim, irmãos, escute uma coisa, não tem um segredo. Por exemplo, ela tem um caderninho com todas as minhas senhas lá no caderno. Se acontecer alguma coisa comigo, ela tem que ter acesso ao meu dispositivo, meu celular, a hora que ela quiser. Então, irmãos, eu tenho isso, ela tem guardado lá. É verdade ou mentira, irmã? Não, é verdade. Esse Ele não é uma vez na vida aí que ele esse achou não que... é verdade. Não, teve uma época que ele achou que ele ia, né? Nossa, tá aqui tudo que eu fiz. Nossa, ele tá Então, irmãos, mas por quê? Porque se acontecer alguma coisa comigo, porque assim, minha mãe quando faleceu, o meu irmão tinha um irmão caçula. E eu e a minha avó tivemos que ir no juiz de direito, pedir para ele, para liberar o pagamento da minha mãe que estava no banco e para o meu irmão receber. Então imagine, porque a gente não tinha nada, minha mãe não tinha senha, não tinha conta, não tinha acesso, ela nunca fez uma procuração. Então eu, como confio na minha esposa, eu passei todos os meus dados para ela. Pastor, o senhor toma cuidado, vai que ela tem vontade de ser morra para tomar posse. Não tenho medo disso, irmãos. Até porque nós confiamos tanto no outro, vocês veem. Ela administra a loja junto com a minha filha e elas administram o caixa da loja. Então se eu tivesse de pensar alguma coisa, né, não tenho porquê, porque a prática nos ensinou o que verdadeiramente nós temos que fazer. Então, quando, irmãos, no caso aqui, no caso da administração, é muito importante cada um administrar o seu. Mas o que é meu, o que é dela é dela. Porque assim, você vai usar a roupa do seu marido, mulher? Eu uso. Nossa! Vai vergonhar o papai aqui, filho. Você não sobe nem pra mim. A blusa de frio, a blusa de calor. Então, mas tem peças que você não vai usar. Com certeza. Então, porque é só sua, não é dele. Então tem coisas que a gente tem que aprender, irmão. A gente tem que aprender assim, né? Dando risada mesmo, aprendendo, como o texto aí que nós lemos nos ensinou. Aprender cada um a administrar sem fazer extravagância para não prejudicar as pessoas. A gente que trabalha no comércio sabe muito bem que você tem compras. Então tem compras a fazer. Essas compras, obviamente, você tem que pagar. Já pensou se eu pego todo o dinheiro que entra e eu vou gastar? Na hora que chegar que eu tiver que pagar as contas, como é que eu vou pagar? Então é bem complicado. Então a gente tem que entender, saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Minha casa é minha casa, meu trabalho é meu trabalho. Eu não posso tirar do meu trabalho e colocar na minha casa. Escute isso aqui, igreja. Eu não posso tirar do meu trabalho e colocar na minha casa. O que eu coloco na minha casa é o que eu tiro do meu trabalho para mim.
Do meu salário que eu tiro, eu coloco na minha casa. Do meu trabalho eu não coloco em casa, porque vai faltar no meu trabalho. Então a gente tem que aprender a administrar. A pergunta foi: tudo que é meu é dele? Efésios capítulo 5, versículo 22 e 33. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 33. Nós vamos encerrar aqui. Irmãos, tudo que eu falo aqui, tudo baseado na Bíblia. Não veio nada, né? Não, tudo é baseado na Bíblia. Porque a minha vida, irmãos, vida de cristão, entendam isso, tem que ser baseado na palavra. Se não for na palavra, você não é cristão. Ah, mas puxa vida, porque não se baseia na palavra. Olha o que Jesus deixou bem claro ali, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. Se eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que viver ela. Porque não adianta eu ser crente bonitinho, andar bonitinho, de terninho, de roupinha, de saião, de cabelão, e lá fora me comportar como um mundano. Aí não é isso que Deus quer. Eu preciso me comportar como cristão, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. E eu fui chamado para ensinar, e é ensinar que eu estou fazendo. Olha o que diz aí, separa os dois. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Próximo. Vamos lá, Bibi. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos continuar, João Gabriel. Mais um. Acabou? Maravilha. Então agora põe para mim 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos encerrar aqui, tá, irmãos? Vamos encerrar aqui. 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos e vamos encerrar aqui essa palestra. Já é bem tarde, irmãos. Tem muita coisa para falar, mas a gente tem que cortar, porque senão a hora voa, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Olha, irmãos. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bem seria que o homem não tocasse em mulher. Olha, irmãos, eu estou falando isso aqui para você entender qual que é a fórmula principal. Paulo, ele não era casado, tá? Mas ele está dando um conselho para quem é casado, ou para quem vai casar. Ele diz assim, ó: bom seria que o homem não tocasse em mulher. Pode seguir, Randão. Mas por causa da fornicação os irmãos sabem o que é, né? É fora do casamento ter intimidade marido e mulher. Não pode, pecado. Lembra que eu falei? O casamento diante de Deus, ele é só consumado através da união entre marido e mulher, na conjunção carnal. Aí se torna união. Por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. Bem mais específico que isso é difícil. Vamos aí, João. Tá tendo Sonic aí? Vamos aí. E cada uma tenha o seu próprio marido. Continua. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte o marido. Escute, para aí, João. Para aí, senão vão pensar que eu estou falando. Marido pague à mulher devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido, irmãos. Esse negócio de mulher rejeitar marido, marido rejeitar mulher, é antibíblico isso. Porque aquilo que foi criado para você é seu. Lembra o que eu disse, irmãos? Amor não se acaba por aparência. Amor se persevera. É insistindo, é amando. Porque Deus vai fazer você enxergar que verdadeiramente é amor. Então, cada um pague ao seu cônjuge o que lhe é devido. Esse negócio de mulher, rejeitar marido e marido rejeitar mulher é antibíblico e contra a vontade de Deus. Só para casado, tá, gente? Isso é só para quem é casado. Não é para noivo e namorado, não. Pode continuar. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas
a sua mulher tem poder. Ou seja, quem manda no corpo da sua mulher não é você não, mulher. É o seu marido. Você não casou? Fala isso. Ué, irmão, mas é a palavra de Deus. Glória a Deus, né, Robson? Glória a Deus, né? Ainda bem que a Bíblia te ajuda, tá vendo? Então, irmãos, o marido é dono do corpo da mulher. É importante salientar isso aqui, igreja. Ele falando isso comigo? Não. Deixa para depois, Priscila. Depois vocês resolvem isso aí. Então, o marido é dono do corpo da mulher, a mulher é dona do corpo do marido. Eu não fico 24 horas perto da minha mulher de terno e gravata, não, irmãos. Nós tomamos banho juntos. Eu e minha esposa, nós tomamos banho juntos. Por que não? É minha esposa, o corpo dela é meu, o meu corpo é dela. O que faz o amor crescer é você visualizar a bênção que Deus te deu. Ah, esse negócio, mas eu tô gorda, aí eu tô não sei o que, Irmãos, esquece, se Ele te ama, Ele vai aceitar você do jeito que é. Ele te pegou do jeito que é, que estava e vai te acompanhar até o final da vida. A menina, ela casou com cabeça branca ali, ó. Isso é amor, gente. Isso é amor, né? É que, irmãos, eu até quis trazer uma foto minha quando eu era solteiro, para vocês verem. Se vocês verem, vocês iam falar para minha esposa, ela é forte mesmo. Nossa, o que ela viu nisso daí? Mas a sorte minha foi dela, né? Ela não olhou para a minha aparência. Porque existia um desenho animado que parece que a moça beija o sapo e vira príncipe. Não tem um desenho assim, irmão? Hã? A princesa e o sapo. Então a minha esposa casou com o sapo. Pegou na obra. Pegou na planta. Pegou. Sem construir, sem fazer nada. Quando eu olho para a minha foto antiga, eu até ia trazer para vocês verem que não é brincadeira. Mas quando eu olho para a minha foto antiga, eu disse, meu Deus, como que eu era judiado, mal acabado, mal construído, sem forma, sem vida, vazio. Eu estava pior, irmão, vocês têm uma ideia? Eu era pior do que a terra antes de Deus mexer nela. Pensa, vocês têm uma ideia? Pensa no sabugo de milho, sem milho. Não é com milho, não, irmão. Se você pensar no sabugo com milho, você vai lá, é bonitinho. Mas pensa no sabugo de milho sem milho. Era eu. E eu ia trazer a foto da minha esposa também, quando eu casei com ela. Irmãos, era uma briga. Meu Deus, eu fui vencedor também. O mais feinho era quando eu via ela conversando com um rapazinho bonitinho, ó, Paulo. Eu ficava pensando, meu Deus, perdi, deixa eu entrar na frente lá, vem cá. Porque se ela olhasse para a aparência, Ramon, não estava comigo hoje não. Mas quando ela casou comigo, ela cuidou de mim, olha só. Olha, primeiro o homem para o outro. Verdadeiramente eu virei um príncipe. Amém, irmão? Vamos dar continuidade para terminar? Mas tem uma mulher. Não vos priveis um ao outro, não sendo por consentimento mútuo. Isso é para crente, tá, irmãos? Para cristão. Não sendo por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Bom, os casados entenderam, né? Ah, nós vamos fazer um jejum aqui em favor da família. De quantos dias? 7 dias. Vamos lá, vamos jejuar, vamos orar. 7 dias acabou, 8, meu, já chega. Vamos agora. Irmãos, eu ia fazer uma dinâmica aqui para mim ver também, testar o conhecimento do casal, para a gente ver o que seria, mas vai ser impossível fazer porque a hora não nos espera. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração agora em casal. Vendo? Então você que está com o seu casal.
Aumenta o microfone.